Fala aí, Arnaldo. Fala aí, pessoal. Ó, aqui minha camisa Let It Be. Não é à toa. Hoje, dia 10 de abril, faz 50 anos que o Paul McCartney anunciou a sua saída dos Beatles e, portanto, o fim dos Beatles. 50 anos, dia 10 de abril de 70. E logo depois foi lançado o disco Let It Be dos Beatles. Arnaldo, é o seguinte. Diniz, ele, de novo, deu mais uma entrevista. É o cara que mais deu entrevista nessa época de pandemia, agora uma entrevista no Jogo Aberto, e aí ele falou, reiterou algumas coisas que ele já tinha falado, e falou de novo do Daniel Alves. Tá rolando uma troca de elogios entre Daniel Alves e Diniz nesses tempos de bola parada. O Diniz falou coisas legais, ele já tinha falado em outros lugares, mas voltou a falar coisas que, como sempre eu anotei aqui, que ele precisava de achar um posicionamento pro Daniel Alves. E aí eles juntos encontraram esse posicionamento que ele joga hoje, a posição ali na meia, porque ele achava que ele tinha que pegar muito na bola. E tem razão, né? Um cara mais habilidoso, mais técnico do time, ele pega muito na bola. E se ele jogasse na lateral também, ele faria uma maneira dele pegar bastante na bola. E aí essa coisa, ele acertou o São Paulo dessa maneira. Ele disse que fez esse trabalho junto, né? Ele junto com o Daniel Alves encontraram o melhor lugar para ele jogar. 2. Ele falou que o Daniel Alves é importante fora de campo. O que ele faz fora de campo, a sua vontade de vencer, o quanto ele contagia os jogadores. Quando o Daniel Alves foi contratado, eu falei algo assim. Eu falei, o Daniel Alves vai ser um cara importante fora de campo. Com toda a experiência que ele tem, com tanto título que ele levantou, com a história de vida, de futebol que ele tem. É um cara super vencedor, jogou no Super Barcelona. Esse cara podia vir para o Brasil e trazer coisas legais para o futebol brasileiro e para o São Paulo, como ele está fazendo nesse momento. E aí, tem uma outra coisa que ele falou também, que é legal, que o Diniz falou, que o Daniel Alves melhora outros jogadores. Eu acho que ele quis dizer em vários aspectos, né? Nesse fora de campo, o quanto ele contagia os jogadores, e também dentro de campo, né? A maneira dele jogar, como ele melhora o jogo de outros jogadores, porque é um cara inteligente, é um cara técnico, um cara interessante e vem sendo, claro, o principal jogador do São Paulo. Agora, Arnaldo, eu quero saber de você o seguinte, 2 pontos, prepare-se. Quero saber o que o Daniel Alves falou sobre o Diniz. E manda aí. Fala aí, Tirone. De fato, hein? Quantos elogios do Diniz pro Daniel Alves, né? Isso tanto dentro quanto fora de campo. E dá pra gente perceber muito dentro de campo e também como o Diniz enxerga o seu principal jogador fora de campo. Mas não foi só o Diniz que falou bem do Daniel Alves, não. Teve resposta. O Daniel Alves no Instagram dele teceu também vários elogios ao Diniz. E eu destaco 2 coisas, Tirone e companheiros, das palavras do Daniel Alves. A primeira, aquela em que ele confirma que foi consultado para a contratação do Diniz, sim, mas disse que não foi só ele não, outros jogadores também foram. E que ele acha que foi a melhor escolha para o São Paulo. Se dependesse dele, o Diniz seria o técnico, ele opinou, outros opinaram e veio o Diniz. Agora a segunda coisa que mais me chamou a atenção, para o Daniel Alves, o Diniz é o mais importante trunfo do São Paulo na temporada. Segundo ele, Daniel Alves, modesto, ele, Daniel Alves, é apenas um. E o Diniz vale por 30, porque cuida de 30 jogadores ou mais. Então, o responsável, o comandante pro Daniel Alves é o Fernando Diniz, que cuida de 30, segundo ele. Agora, vamos deixar a discussão para nós, então, Tirone. A minha pergunta para você é a seguinte. Diniz ou Daniel Alves? Qual o principal responsável por esse momento do São Paulo em 2020 até a parada do coronavírus? Boa pergunta, hein? Quem é o principal responsável pelo momento que o São Paulo está vivendo? Entendo que o Daniel Alves é o melhor jogador do São Paulo, que ele é o motor do time, ele funciona, faz todo mundo funcionar, como eu acabei de falar, como você falou também. Mas eu acho que isso é uma obra dele, claro, mas também do Diniz. O Diniz, junto com ele, que achou o posicionamento dele. O Daniel Alves trabalhou com outros treinadores, com o Cuca, até antes de trabalhar com o Diniz. E só agora ele está rendendo o que ele pode numa posição diferente, porque ele não jogando como lateral. Então eu acho que o responsável por esse momento, o principal responsável por esse momento do São Paulo é o Diniz, que é o comandante
que está fazendo os jogadores entenderem e irem junto na ideia dele, e acho que o principal símbolo disso é justamente o Daniel Alves. Então, portanto, acho que ele é o mais importante. Acho, claro, que com outro treinador, o Daniel Alves seria o principal jogador do São Paulo? Acho que sim. Aliás, tenho quase certeza que sim, pela técnica, pela qualidade dele. Agora, esse jeito de jogar, tudo que está acontecendo com o São Paulo, eu acho que tem a ver com o Fernando Diniz. Então, portanto, para mim, ele é o principal responsável. Vou passar a mesma pergunta para você, Arnaldo. Na sua opinião, quem é o principal responsável? Diga lá. Tironi, para mim, cara, eu entendo a importância do Fernando Diniz nesse contexto todo, na forma de jogar do time, na forma de encaixar o Daniel Alves. Agora, para mim, o principal responsável por tudo isso que está acontecendo, ou estava acontecendo com o São Paulo até então, chama-se Daniel Alves. O cara é um monstro, o cara é um jogador impressionante, dentro de campo, fora de campo, e é como diz lá o Diniz, ele contagia os demais, ele melhora o cara que está ao lado dele. Ele entendeu exatamente onde ele está, o papel dele como principal líder do São Paulo. Acho que o Daniel Alves é capaz de fazer um técnico jovem ter sucesso, como é o caso do Fernando Diniz. O contrário é muito complexo, sabe, Tironi? Eu acho que sem um jogador desse tamanho, dificilmente um técnico promissor e de potencial consegue transformar um time num time competitivo. É necessário um jogador desse tipo. E digo mais, para mim o Daniel Alves é o maior jogador do São Paulo desde a saída do Rogério Ceni. Aquela figura, para mim é o Daniel Alves. E para vocês, meu caro, quem é o principal jogador do São Paulo pós Rogério Ceni? Responda aí, assine o canal, acione o sininho. Em breve mais vídeos, mais discussão para você, mais lives. Fique conosco. Falou, um abraço.